Olá, bem-vindo ao canal da Focus Consultoria e Treinamentos. Hoje nós vamos falar sobre o curso da NR20, Líquidos Inflamáveis e Combustíveis. O nosso treinamento será baseado na última atualização, de dezembro de 2019, e aqui nós iniciamos uma breve explanação com relação às NRs. Nós temos as NRs de ordem de caráter geral, temos NRs de caráter especial e algumas normas regulamentadoras voltado especificamente à parte setorial, que são alguns setores. Então vamos lá, em caráter geral nós temos a CIPA, que ela atinge uma abrangência de todas as empresas, por isso caráter geral, todas as empresas têm que ter a CIPA. Exames médicos, através da NR7, todo funcionário tem que fazer os exames médicos, regulamentados, conforme a norma regulamentadora. E depois aqui nós temos as NRs de caráter especial, Então, por exemplo, que é a NR20, a NR10, Então, NR35, então são NR33, espaço confinado. Então, assim, as normas regulamentadoras, elas se dividem nessas três condições. E a NR, no que tange ao setorial, é específica, a 18, que trata da construção civil, a NR22, que fala dos serviços de mineração, a 32, que é setorial, que pega aquele setor dos profissionais de saúde, especificamente, a NR34, que pega o setor da indústria da construção naval, e a 37, plataformas de petróleo. O curso da NR20, ele que nós estamos tratando de nível intermediário, carga horária de 16 horas, Ela abrange um conteúdo, dependendo das características do trabalho. O curso, às vezes, ele tem nível avançado, então tem nível básico, mas depende muito do tipo de atividade que o funcionário atua ou trabalha, Diante, sim, na parte de conteúdo programático, vamos trabalhar com várias ferramentas, para a metodologia de análise de risco, análise de perigo, análise de risco na sua operacionalidade, algumas ferramentas com modos de análise de falha e seus efeitos, o FEMEA, árvores de falha, árvore de eventos, análise quantitativa de alguns riscos, controle coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis, fontes de ignição e controle, proteção contra incêndio com a parte inflamável, e onde aqui nós vamos abordar um pouco sobre áreas classificadas, e procedimentos básicos em situações de emergências com inflamáveis, Vamos ver também as características, e propriedades, de perigos e riscos de alguns materiais inflamáveis, como alguns produtos químicos, conhecer um pouquinho sobre a FISP, que é ficha de produto químico, e vamos adiante, Então será o conteúdo que será abordado aqui na parte de estudo da NR20, com um pouco da compreensão do que tem a norma, como que ela, algumas exigências da norma, Então a introdução, no item já do estudo da norma, ela fala que esta norma regulamentadora, a NR, estabelece requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde no trabalho contra os fatores de riscos de acidentes provenientes das atividades, de extração, Então aqui a gente já observa que a NR ela é tão abrangente que ela pega desde a fase de extração de inflamáveis, Então quem trabalha na parte de petróleo, diretamente, embora tenha a NR37 que fala sobre plataforma de petróleo, mas ela abrange, desde a extração, na produção, no armazenamento, na transferência, no manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Bom, aqui então nós vimos aqui um ponto da
da especificação da NR. E nós já vamos para o módulo seguinte, né, no item de definições, né, e que a NR traz. Essa norma não se aplica às plataformas, né, de apoio. Então, aqui no item 2, né, nós vamos falar sobre definições da NR20, onde diz que esta norma não se aplica, né, às plataformas e instalações de apoio empregadas com a finalidade de exploração e produção de petróleo e gás, né, subsolo marinho, né, conforme definido na norma regulamentadora 37, que fala sobre plataformas de petróleo e tal. E também não se aplica às edificações residenciais unifamiliares, né. Ainda aqui na questão de definições, um ponto muito importante da norma é o conhecimento do que o que vem a ser o ponto de fulgor, né? O ponto de fulgor, sabida, é a menor temperatura, né, em que um líquido fornece vapor suficiente para formar uma mistura inflamável. E quando essa fonte de ignição, né, essa centelha, essa fagulha está distante, se distancia, o fogo se apaga, né? Então, precisa ter a presença de uma chama aberta para aquele produto manter aceso, né? Manter a chama presente, tá bom? O ponto de fulgor ele é importante de conhecimento porque os produtos têm um ponto de fulgor para saber se ele é inflamável, se ele não é inflamável, se ele é altamente inflamável, se ele não é inflamável, mas não tem um poder de calor intenso, né? Então, no ponto de fulgor, é o meio que vai se estabelecer para saber quando um produto, se ele é muito inflamável, se ele tem um baixo teor aí de inflamabilidade. E isso é observado pelo ponto de fulgor. Então, o ponto de fulgor, quanto mais baixo, né, é o ponto de fulgor, significa que mais inflamável é aquele produto. Quando o ponto de fulgor é alto, o ponto de fulgor é muito alto, né, um número elevado aí em graus Celsius, significa que aquele produto tem baixa inflamabilidade, tá bom? Então aqui nós vamos ter algum exemplo, né? Então também entender o que é considerado líquido inflamável e o que é considerado líquido combustível, né? Existe uma diferença que ela é dada conforme o ponto de fulgor, como dito anteriormente, né? Os pontos de fulgor mais baixos, né, têm maior poder de inflamabilidade, os pontos de fulgor mais altos, menor. Então, o líquido combustível, aqui já dá para se observar que ele é menos inflamável do que o líquido inflamável, o líquido combustível. Por quê? Porque o ponto de fulgor é considerado líquido combustível todo produto que possui ponto de fulgor igual ou superior a 60 graus Celsius. Então, acima de 60 graus Celsius, né, e inferior a 93 graus Celsius, é considerado líquido combustível. E nós vamos ver adiante que abaixo, né, de 60 graus Celsius, né, igual abaixo de 60 graus Celsius, é considerado líquido inflamável. Então, são materiais inflamáveis, né, que têm uma capacidade assim, de se inflamar ou de ter um poder de inflamabilidade maior do que o combustível, os líquidos inflamáveis, né? E aqui está, não lembro o que é ponto de fulgor, então nós já tiramos a dúvida, né, com a explicação. Ponto de fulgor é aquela temperatura mínima que os líquidos emanam vapores, né? E para manter a chama acesa, para manter o fogo, depende de uma fonte acesa, né? Depende de uma fonte externa de calor, tá bom? Então, aí vamos aí da definição de líquidos inflamáveis, né? São líquidos inflamáveis, né? São líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius, né, conforme a explicação aí de líquidos combustíveis que foi passada anteriormente, né. Líquidos que possuem ponto de fulgor superior a 60, quando armazenado e transferido aquecido a temperaturas iguais ou superior ao seu ponto de fulgor,
se equiparam a líquidos inflamáveis. Então, aqui também nesse item, né, a norma traz para a gente aqui que se você tem um líquido que ele é líquido combustível, né, se você tem um material que é líquido combustível, o ponto de fulgor dele é 65, por exemplo, né? Se eles tiverem um aquecimento igual ou superior a esse ponto de fulgor, ele se equiparam a líquidos inflamáveis. Ele deixa de ser líquido combustível e passa a ser líquido inflamável, né? Aqui depois, para a parte de líquidos inflamáveis, logo a seguir nós temos no item 23.2 um conceito sobre o que a norma fala, o que é gases inflamáveis, né? Estávamos tratando de líquidos inflamáveis e combustíveis, que é uma coisa. Agora, a definição, o que caracteriza como gases inflamáveis. Sabendo que, para a questão de gases, a gente sempre leva em consideração a condição de pressão e temperatura, né? Porque é uma característica dos gases inflamáveis, né? Então, aqui diz assim, gases inflamáveis, gases que se inflamam com ar a 20 graus Celsius e a uma pressão padrão de 101,3 kPa. Então, essa é a relação, né, que tem que haver para se considerar gases inflamáveis que se inflamam com ar a 20 graus Celsius a uma pressão, né, padrão de 101,3 kPa, né? Bom, depois nós temos aqui que líquidos combustíveis são líquidos com ponto de fulgor acima de 60 e menor e igual a 93 graus Celsius, tá? Então temos aqui uma imagem, né? Essa imagem, ela está mostrando aqui um tanque, né, que provavelmente pode manter o combustível a uma determinada pressão e temperatura, né? E às vezes sobre essa condição se acaba tendo um líquido que era combustível que se tornou líquido inflamável porque ele está sobre a questão, uma condição de temperatura acima, né, do ponto de fulgor, que o torna ele, transforma ele de um líquido que seria um líquido combustível, torna ele um líquido inflamável, né, para entendimento da explicação anterior, né. Aqui nós temos um painel que é colocado nos caminhões para identificar o produto, né. O produto, esses painéis, normalmente eles têm essa característica, cor laranja, né, e sempre o número de baixo, com 4 dígitos, né, representa o número da ONU, né. O que é o número da ONU? É o número da Organização das Nações Unidas, né, dos produtos, né. É uma forma de familiaridade dos produtos para você identificar em que classificação, que produto é esse. Então, neste exemplo, nós temos o 3257, né, que se você procurar ou a FISPIC do produto, ou então na tabela dos produtos, né, para identificar que produto é esse. E acima nós temos uma identificação, por exemplo, que tipo de produto é. Se fosse um 88, seria um produto corrosivo, 8 corrosivo. Se fosse 7, né, por exemplo, 7 seria um produto radioativo, né? Então os produtos 6 seriam um produto tóxico, os dígitos que mencionam acima aqui na parte do painel, né? Nesse caso a gente tem 9, né, são produtos diversos, né? E aqui então vamos ver, né, que é o produto. Aqui nós temos o 3257 e, como visto aqui, o 3257 é um produto cimento asfáltico, né, de petróleo. Então, vamos dizer assim, o residual da massa asfáltica, né, que é utilizado para fazer petróleo, ele usa muito, né, no asfalto de ruas e tal, que é aquele piche, né, que passa, às vezes tem um caminhão que mantém uma chama aquecida para ele se diluir, né, e acaba fazendo esse cimento asfáltico. E é um produto que o ponto de fulgor dele é
235 graus Celsius, né? Então ele recebe uma temperatura elevada, né? E ainda, mesmo com essa temperatura elevada, aquela temperatura do reservatório, né? Que aqui está mostrando 175, né? 175, tá aqui 175, 170 graus, né, de temperatura. Como ele tem o ponto de fulgor dele se reduzindo, ele ainda está sendo considerado um líquido combustível. Para ele ser líquido inflamável, ele deveria chegar a essa temperatura a 60, abaixo de 60 graus Celsius, né? Aqui nós temos um outro exemplo, né, asfalto diluído, né? E o ponto de fulgor dele é 38 graus Celsius, né? Com vaso fechado. E aqui nós temos o óleo diesel, né? Onde o ponto de fulgor do óleo diesel é 38 graus Celsius. Então nós temos dados aqui de um líquido considerado inflamável pelo ponto de fulgor, né? E aqui também nós temos um líquido considerado inflamável, né? Nessa condição, porque ele está com ponto de fulgor também abaixo de 60, né, graus Celsius, conforme nós falamos lá nos slides anteriores. Tá? Então aqui é uma breve interrupção, né? Voltaremos na sequência e entraremos na parte de classificação das instalações, né? Estabelecidas aqui na NR20, tá bom? Até mais, até o próximo, obrigado.